dar as nossas boas-vindas a todos que estão conosco neste vídeo, nos assistindo, ouvindo as nossas reflexões acerca de temas importantes. Este é um trabalho oferecido pelo Centro Espírita Augusto Silva na sua página do YouTube, que tem por objetivo levar aos corações que estão vinculados a essa casa e também aqueles que se interessam pela doutrina, um pouco de reflexão, aprendizado, compreensão de trechos e mensagens, trechos do Evangelho e mensagens escritas por Emmanuel acerca destes versículos que são retirados do Novo Testamento, das cartas de Paulo e dos demais livros. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo em que Emmanuel comenta a mensagem de Paulo dita aos Hebreus. Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 13, porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. É importante pensarmos como foi o contexto dessa mensagem. A carta foi direcionada a judeus convertidos ao cristianismo. A maioria deles vivia na Palestina ou em grandes centros urbanos do Império Romano. Esses novos cristãos enfrentavam severa perseguição social, perdas materiais, isolamento, por terem abandonado a sinagoga. Sob forte pressão, muitos cogitavam um retrocesso espiritual, ou seja, abandonar a simplicidade do evangelho para retornar ao conforto e à segurança dos rituais do judaísmo tradicional. Estima-se que a carta foi escrita antes do século 70 depois de Cristo. O texto menciona os sacrifícios no Templo de Jerusalém como algo ainda em pleno funcionamento. Então, nós percebemos que vamos analisar uma mensagem de Emmanuel a partir do trecho retirado da carta de Hebreus, que nos trazem informações importantes acerca da nossa vida nos dias atuais. Essa passagem de Paulo sintetiza perfeitamente a lei do progresso espiritual e a necessidade de evolução do pensamento religioso. Hoje, tanto tempo depois, estamos aqui em torno do Espiritismo, que nos ensina que a revelação divina é progressiva e se adapta à capacidade de compreensão da humanidade de cada época. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Assim, nos convida Emmanuel, no primeiro trecho de sua mensagem, a refletir sobre a mensagem de Paulo. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate de valor espiritual em exame. Muitas vezes nós julgamos tanto pessoas, circunstâncias, coisas. Nós somos grandes julgadores, e principalmente no relacionamento humano, nós temos necessidade de emitir opiniões carregadas de valores, muitas vezes são vazios e falam mais de nós próprios do que daquilo que estamos julgando. O convite de Emmanuel em sua mensagem é importante, e nos vale a reflexão para os dias atuais, para os tempos em que estamos vivendo, para a nossa convivência na casa espírita. A Terra é um planeta de provas e expiações. Portanto, todos que estão mergulhados na vida material e até mesmo na espiritual deste planeta, podem ser considerados doentes da alma em algum nível.
Esperar perfeição dos outros é um erro de perspectiva. No Livro dos Espíritos, na questão 886, os Espíritos definem a verdadeira caridade ensinada por Jesus a partir das seguintes palavras: benevolência com os semelhantes, indulgência para com as imperfeições alheias. Essas são as definições que faz com que compreendamos a verdadeira caridade ensinada por Jesus. O choque ou a indignação agressiva destroem a harmonia do espírito do trabalho. Isso porque cada um traz uma bagagem de múltiplas reencarnações. O que hoje para nós parece uma falha grave, para aquele que nos acompanha à marcha, pode ser o máximo esforço que ele consegue fazer, considerando o seu histórico de lutas. Antes de criticar alguém que faliu ou fraquejou, precisamos avaliar o contexto de vida da criatura. Às vezes, o companheiro que nós estamos apressadamente julgando suporta pressões, passa por quadros obsessivos, dores ocultas que nós, no conforto da nossa história de vida, ignoramos por completo. O texto reforça a advertência do Cristo e nos afirma que emitir um juízo apressado baseia-se no orgulho que ainda temos em nós. Orgulho este que nos coloca em uma posição de superioridade. Quando detemos um pouco mais de lucidez ou estabilidade emocional em um dia de crise, nós temos o dever de amparar aqueles que ainda não têm e não apontar o dedo. A fraqueza do outro é um chamado para a nossa capacidade de ajudar e não para o nosso tribunal. Não estamos aqui para julgar e nem condenar ninguém. Estamos aqui, e este é um dos motivos, um dos objetivos da vida do ser encarnado que busca expandir a sua caminhada evolutiva. Estamos aqui para conviver fraternalmente, dando um passo em direção ao aprendizado do amor que nós ainda estamos distantes de obter. Emmanuel nos convida a uma transformação radical na forma de enxergar o erro alheio. Quando o mundo vê malícia, perversidade ou afronta, o trecho, a mensagem de Emmanuel, nos convida a enxergar infância espiritual. Quem se desvia do caminho reto por mentira, egoísmo ou agressividade não é um monstro, é apenas alguém que ainda não aprendeu a amar. O espírito que, por sua vez, já acumulou reencarnações vitoriosas, já aprendeu coisas importantes, se tornando experiente no contexto de compreensão da vida, não se escandaliza com o tropeço alheio. Ele sabe que a estrada da evolução é longa. Olhar para os que erram como crianças desarma o nosso orgulho e desperta o instinto de proteção e educação, em vez do desejo de punição. Nós precisamos entender que quem tem condição de compreender a vida com um olhar ampliado pelos ensinamentos e pela compreensão que a doutrina espírita oferece, deve fazer algo por aqueles que ainda não têm, não como se fossem seres superiores acolhendo o inferior, não é uma questão de superioridade ou inferioridade, é uma questão de modo de enxergar a vida, de percepção do que nos acontece enquanto estamos caminhando enquanto estamos enfrentando, empreendendo essa caminhada evolutiva. A convivência entre pessoas em diferentes níveis de evolução não é um acidente geográfico e nem tampouco um castigo. É uma estratégia pedagógica divina.
Ninguém recebe conhecimento para se isolar em um pedestal de superioridade intelectual ou em um mosteiro espiritual. A utilidade da luz é iluminar as sombras. Se nós vivermos apenas entre aqueles que já conseguem alcançar a fresta de luz que lhes é direcionada e não estendemos essa possibilidade de iluminação para os que estão à nossa volta, a luz seria inútil. É no contato com a ignorância alheia, é no contato com a imaturidade que a sabedoria é testada, que é colocada em prática. Ou seja, nós vamos na convivência de uns com os outros, aprendendo a lidar com o diferente. Aprendendo que não somos melhores simplesmente porque alcançamos uma determinada compreensão da vida. Não. Nós compreendemos que, ao obter uma determinada compreensão da vida, conseguimos lidar melhor com os conflitos e as adversidades que são naturais nos relacionamentos humanos. E isso nos faz ter a possibilidade de alcançar o perfil ideal do trabalhador espiritual. Emmanuel traz na sua mensagem esse perfil implícito nas suas palavras. E ele diz que o trabalhador espiritual é um bom observador. O que significa que é alguém que busca e procura a lucidez. Aquele que está no caminho da compreensão maior da vida, que se dispõe a servir nesta seara, nesta grande seara que o Espiritismo oferece, juntamente com o Evangelho, o cristianismo, este não pode ser ingênuo ou fechar os olhos para a realidade. O papel daquele que busca o seu crescimento, mas também se propõe a ter um papel ativo na vida social em que está inserido, ele observa as falhas, os desvios, observa o ambiente ao seu redor, mas não para criticar, para compreender o contexto em que está inserido, compreendendo também coisas importantes sobre si mesmo. Por que estou inserido neste ambiente? Por que convivo com determinados tipos de pessoas? Por que me relaciono em ambientes, às vezes, ásperos, tortuosos? Nós já sabemos que não existe castigo na pedagogia divina, que Deus oportuniza e não castiga. Então, se estamos inseridos num ambiente hostil, isso fala muito sobre nós. Se temos condição de enxergar as coisas com as lentes que amplificam a realidade espiritual e nos deixam à mostra um conceito que muito nos ajuda a vivenciar os desafios, que é o de que não somos apenas seres materiais, que estamos aqui de passagem, que as nossas experiências aqui vividas, elas nos ajudam a crescer, elas nos ajudam a melhorar como pessoas e como espíritos. Se já temos essa compreensão da vida, nós entendemos que não estamos aqui para criticar. Estamos aqui para usar da terapêutica da convivência para o nosso próprio benefício e também em benefício daqueles que comungam a marcha conosco. Outro aspecto do perfil ideal do trabalhador espiritual trazido por Emmanuel é a tolerância. E o que seria a tolerância? A capacidade de absorver o impacto das imperfeições sem revidar. Então, eu me torno tolerante no convívio social quando eu observo que existem situações que me convidam à raiva, me convidam ao desequilíbrio, mas eu aquieto meu coração, compreendendo as minhas emoções, entendendo que mesmo diante de tantas lições importantes e oportunas, ainda trago comigo uma
carga de imperfeição, uma grande carga de imperfeição, que preciso acolher, aceitar e automaticamente, na convivência, distribuir o que eu tenho de melhor, não porque eu já não tenho defeitos e imperfeições, mas porque consigo identificar onde está a ferida e a maturidade que abrigo em meu coração. E quando eu identifico a ferida e a maturidade que ainda abrigo em meu coração, me torno mais tolerante com a ferida e a maturidade daquele que caminha comigo nesta existência, na seara espírita, no trabalho da casa espírita. O texto traz um alerta sutil sobre a vaidade que costuma surgir em quem adquire conhecimento espiritual. É legítimo sentir alegria por ter acesso ao alimento rico e substancioso que encontramos na doutrina espírita. É legítimo compreendermos que somos pequenos, mas que, em termos de espírito, somos imortais. Compreendermos que estamos vivendo várias vidas e que a reencarnação nos possibilita e amplia o quadro de oportunidades que temos. É motivo de alegria compreender a justiça divina, o porquê das dores. Isso é algo que nós podemos acessar na doutrina espírita, mas temos que ficar bastante atentos, porque ter acesso a essa verdade é uma bênção, mas muitos utilizam deste conhecimento para se sentir superior aos que ainda frequentam igrejas com dogmas simples, aos que ainda não têm uma compreensão restrita, mesmo dentro da casa espírita, de todos os princípios que o espiritismo nos traz. É, muitas vezes, motivo que faz com que nos sintamos superiores aos que ainda estão presos aos rituais materiais. Emmanuel, nessa sua mensagem, nos lembra que o conhecimento não deve gerar orgulho, mas sim responsabilidade. E aí nós compreendemos que estamos aqui buscando o nosso crescimento. E o Emmanuel nos traz a ideia do leite do recém-nascido. Olha que interessante a ideia que o Emmanuel nos traz, porque ele nos apresenta uma visão simples, o recém-nascido que ainda precisa de leite. Assim como o estômago de um bebê recém-nascido é incapaz de digerir um pedaço de carne e precisa exclusivamente do leite materno, o perispírito e a mente do espírito jovem não suportam certas verdades profundas. Jogar, apresentar grandes revelações ou exigir postura de automaturidade moral de quem ainda está no começo da jornada pode causar indigestão espiritual, gerando revolta, ceticismo ou fanatismo. Então, o valor das primeiras lições, trazido pelo Emmanuel na imagem do leite simples, significa os primeiros conhecimentos, as religiões tradicionais, as lições básicas de comportamento, o temor a Deus. E isso é necessário. O Espiritismo não veio para destruir as outras crenças, mas para dar sequência ao aprendizado da humanidade. O Espiritismo não veio para desmerecer as outras crenças, para falar que são ruins, que não são verdadeiras, que não têm seu valor. Não é essa a proposta. Aquele que se dispõe a trabalhar na seara espírita não olha com desdém para quem tem fé cega, nem para quem comete erros. Aquele que se dispõe a ampliar a sua compreensão da vida, abrir sua mente, investir no trabalho árduo do despertar da consciência, entende que aquela criatura está exatamente no degrau em que ela própria já esteve em encarnações passadas. E isso é muito bacana. Porque eu olho para o outro e mesmo que a minha visão de mundo já seja diferente, eu compreendo,
eu também já fui assim. Eu também já pensei desse jeito, eu também já analisei as situações à minha volta dessa maneira. Isso nos faz muito mais fraternos, porque aí não nos sentimos superiores, porque não há superioridade. Todos os que estão no planeta Terra estão em busca da sua validação evolutiva. Nós aqui estamos vivendo experiências que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Não há melhores nem piores. Há aqueles que têm pontos de compreensão diferente da vida. Isso faz com que as percepções e as análises e as projeções sejam diferenciadas. Mas não somos melhores do que ninguém. Ainda trazemos conosco uma carga de vivências ruins, de experiências enganosas, e estamos lidando com isso. Mas olhar para si mesmo e reconhecer-se pequeno nos previne de nos sentirmos superiores aos outros, mas de podermos utilizar toda a bagagem oferecida pelo Espiritismo, não para menosprezar, humilhar, criticar, mas para estender a mão e dizer: venha, vamos juntos, porque este é o objetivo da vida. Na sua mensagem, Emmanuel tem uma frase interessantíssima, porque ele diz: toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Um bebê não escolhe ser frágil, é a natureza de sua fase de desenvolvimento. Da mesma forma, o espírito, ainda caminhante de um histórico de pouca compreensão da vida, não deve ser punido ou condenado com severidade pelo seu nível de evolução. A resposta legítima diante da fragilidade infantil nunca é o abandono ou o castigo, mas sim a proteção. Por isso, Emmanuel diz: se a tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Emmanuel combate diretamente o orgulho espiritual. Se hoje a sua inteligência e sensibilidade conseguem librar, sustentar-se no ar, no voo alto, nas verdades superiores, você não pode esquecer que também saiu do mesmo ninho de ignorância. O tempo do crescimento é algo que vamos viver com bastante intensidade, cada um no seu tempo. Passamos muitas encarnações na infância espiritual, sendo amparados por outros espíritos benfeitores, enquanto completávamos a nossa plumagem, desenvolvíamos as asas do conhecimento e do amor. Ter consciência do próprio passado nos impede de desprezar quem ficou para trás, quem ainda não está ao nosso lado. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito, diz Emmanuel. A imensidão do saber se destaca à nossa frente quando despertamos para a espiritualidade superior. O horizonte que se abre é infinito e fascinante. Porém, o deslumbramento com a beleza da verdade não pode nos tornar cegos para a realidade do solo onde vivem aqueles que caminham ainda com dificuldade. Eles entrarão contigo um dia e, porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam, diz Emmanuel. A certeza da evolução nos convida a avançar. Todos os espíritos chegarão à perfeição relativizada. Aqueles que hoje erram ou estão presos a dogmas vão despertar e alcançar o topo da montanha um dia. A evolução é inevitável.
Enquanto essa união evolutiva não acontece, aquele que busca o despertar da sua consciência tem duas obrigações básicas: não se isolar em castas de superioridade espiritual, abandonando os que lhe acompanham a marcha, e não tentar arrancar à força as crenças simples e consoladoras daqueles que ainda precisam delas. Se eles amam e necessitam do leite, que pode ser visto como as religiões de base, as lições mais simples, respeite e ofereça este alimento com carinho. Concluímos o estudo deste capítulo percebendo que Emmanuel construiu uma linha lógica perfeita, como sempre faz em suas mensagens. Identificou o atrito nas relações diárias, pediu para avaliarmos o nível espiritual do outro, não para se sentir superior, criticar ou menosprezar, mas para definir o erro alheio, não como maldade, mas como imaturidade. Mostrou que Deus une os maduros e os imaturos para que haja cooperação mútua. Advertiu contra o orgulho de quem estuda a verdade. Concluiu pedindo amor, paciência e respeito pelo tempo de crescimento de cada alma. Emmanuel, como sempre, nos trazendo as suas pérolas, destrinchando uma lição complexa, profunda de Paulo, que nós temos a oportunidade de entender a partir das palavras assertivas, objetivas e sábias de Emmanuel. Façamos então, meu querido, minha querida, a nossa parte. Que saibamos aproveitar a oportunidade. E se hoje temos condição de buscar o despertar da consciência, contemplando a vida com olhos de quem já aprendeu a caminhar, procuremos dar as mãos àqueles que estão à nossa volta, mesmo que não pensem como nós. Um grande beijo, que Jesus, na sua grande mansuetude e amorosidade, esteja com você.